Que alegria mais uma vez estarmos aqui no programa Tempo de Recomeçar, com a palavra de Deus na mão para nos orientar. É uma bênção muito grande quando nós nos propomos a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Hoje, 21 de outubro de 2023, estamos já caminhando para o final de mais um mês deste ano bendito de 2023. Para este momento santo e sagrado, invocamos sobre nós a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículos de 8 a 12. Não temer dar testemunho. Eu vos digo, todo aquele que se declarar por mim diante do povo, o Filho do Homem também se declarará a favor dele diante dos anjos de Deus. Aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que falar uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não vos preocupeis com os argumentos para vos defender, nem com o que dizer, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glórias a vós, Senhor. Então, para esta meditação, uma leitura muito simples de entendermos, porém muito rica nos seus detalhes. Ela nos fortalece, especialmente quem está passando por alguma situação de medo, de angústia, de indecisão, porque a palavra de Deus hoje, ela vem nos falar especificamente do amor e da fidelidade de Deus para com os seus servos. Aqui, eu separei apenas 3 pontos. No primeiro ponto, diz o Evangelho: aquele, porém, que me renegar diante do povo, será renegado diante dos anjos de Deus. Ou seja, aqui fica muito claro para nós a necessidade, o valor de nós sermos sinceros, fidedignos para com Deus. Sermos honestos para conosco, para com o irmão e para com Deus. Simplesmente isso. Sermos pessoas transparentes, sinceras. Quando for sim, sim. Quando for não, não. Só isso. Sermos pessoas honestas, sinceras. E depois, no segundo ponto que eu separei, diz o Evangelho: mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Então, nós vimos muito no dia a dia
ouvirmos falar em Jesus, em Deus Pai, porém, em relação ao Espírito Santo, nós ouvimos menos. Nós presenciamos menos pessoas testemunhando o seu amor, a sua fidelidade ao Espírito Santo. E aqui diz o Evangelho quanto à seriedade que devemos tratar essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é o Espírito Santo. Termos zelo, termos respeito pelo Espírito Santo. E não duvidar jamais do seu poder, da sua unção sobre cada um de nós que o invocamos. E para finalizar, no terceiro ponto que eu separei aqui no Evangelho, diz assim: pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Mais uma vez, contemplamos aqui a fidelidade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Em todas as nossas ações, nós temos aí a Santíssima Trindade para nos conduzir. Quem não passou um dia por uma situação de angústia, de medo, de não saber exatamente como fazer, como falar? Quem não passou por isso? Eu posso dizer que nós constantemente vivemos nessa situação. E aí, depois que passa aquele momento de angústia, aí nós dizemos: como foi bom a luz do Espírito Santo. E é Ele que nos ilumina, nos conduz. É Ele quem está ao nosso lado, nos tranquilizando, nos acalmando, trazendo serenidade nos nossos olhos em tantas situações que nós vivemos em um único dia. Tantas são as situações de angústia. E que bênção, como que é gostoso saborear o poder de Deus na nossa vida. Saborear a intercessão, a luz do Espírito Santo. E neste dia, sábado, dedicado a Nossa Senhora, ela foi uma cristã cheia do Espírito Santo de Deus. Ela gerou o próprio Espírito em seu útero. E depois, até o último dia da sua vida, todos os seus passos revelaram a Santíssima Trindade presente em todos os momentos da sua vida. Então, sobre mim, sobre você, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A luz e a intercessão do Espírito Santo sobre você hoje e sempre. Amém.